Você sabe o que é toxoplasmose? Toxoplasmose é uma doença popularmente conhecida como doença do gato. Isso porque o protozoário que causa a infecção é encontrado nas fezes dos felinos, mas os gatos não são o maior problema, e sim o contato com as fezes dos animais. O Toxoplasma gondii é o agente causador da doença e é encontrado nas fezes de gatos e outros felinos, que pode se hospedar em humanos e outros animais. Essa doença é causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados e é uma das zoonoses mais comuns em todo o mundo. O ciclo vai ocorrer da seguinte maneira. Aqui nesta imagem a gente tem o Toxoplasma gondii em verde, para poder entender melhor o esquema. Felinos em geral são os únicos animais que completam o ciclo do parasita. O Toxoplasma gondii precisa completar o seu ciclo no intestino do gato e aí sim, quando o gato for defecar, a forma infectante que atinge os seres humanos pode ou não estar lá. Quando o gato infectado defeca, sai uma forma chamada de oocisto não esporulado, e essa não é a forma infectante ainda, não é a forma que passa para os seres humanos. A forma infectante é esta, chamada de oocisto esporulado, que só aparece depois de 3 a 5 dias que o gato defecou e que causa o risco da pessoa contrair toxoplasmose. Vale ressaltar que uma vez que o gato pega a toxoplasmose e libera a forma infectante e se reinfecta uma próxima vez, ele não vai mais excretar a forma infectante, ele só excreta a forma infectante uma vez na vida. E como o gato pega a doença e passa para os seres humanos? O rato é um dos hospedeiros intermediários. O Toxoplasma gondii sabe que ele precisa chegar no gato para completar o seu ciclo, e o rato é uma dessas formas, porque o que acontece é o seguinte: o rato se infecta com o que algum gato deixou lá nas fezes. O gato come o rato e se infecta, e quando esse gato defeca, a pessoa vai lá trocar a caixa de areia sem luva, depois de mais de 3 dias, e depois vai lá e come alguma coisa sem lavar as mãos e acaba se infectando. Mas ainda assim, acham que a culpa é do gato. Outra forma de infecção é a ingestão de carne crua ou mal passada e de legumes e vegetais mal lavados. Vetores mecânicos, como moscas e baratas, também podem carregar o agente causador da doença e pousar na sua comida, contaminando-a. Realizar atividades de jardinagem sem o uso de luvas também é um meio de se contaminar, pois algum gato pode ter defecado ali. Outra forma de transmissão, e talvez uma das mais conhecidas, é da mãe para o bebê durante a gestação. E há diversos mitos em relação a gestantes, dizendo que elas não podem ter gatos porque correm um maior risco de pegar a doença, mas o mesmo cuidado que uma não gestante deve ter, a gestante deve ter também. Não ter o gato não resolve o problema se todos os cuidados não forem tomados. Não ter um gato não elimina as chances da gestante ter toxoplasmose. Quando a mulher grávida adquire a infecção pela primeira vez e passa a doença para o bebê, o parasita infecta a placenta e o feto, causando aborto, natimorto, retardamento mental e desordens oculares, que ocorre mais no primeiro trimestre da gestação. Caso essa mulher fique grávida novamente, ela já estará imune e imuniza também o bebê e o bebê estará protegido. E você sabe quais são os sintomas da toxoplasmose? A maioria das pessoas infectadas pela primeira vez não apresenta sintoma e, por isso, não precisam de tratamento específico. A doença em outros estágios, no entanto, pode trazer complicações, como sequelas pela infecção congênita, da gestante para o filho, toxoplasmose ocular e toxoplasmose cerebral em pessoas que têm o sistema imunológico enfraquecido, como transplantados, pacientes infectados com HIV ou em tratamento oncológico. Mas os sintomas da toxoplasmose são variáveis e associados ao estágio da infecção. Normalmente são leves, similares à gripe, dengue e podem incluir dores musculares e alterações nos gânglios linfáticos. Ou seja, muitas vezes a pessoa tem toxoplasmose e nem sabe, acha que é uma gripe. Dos recém-nascidos infectados através da toxoplasmose congênita, cerca de 85% dos casos não apresentam sinais clínicos evidentes ao nascimento.
No entanto, essas crianças podem indicar alterações como restrição do crescimento intrauterino, prematuridade, anormalidades visuais e neurológicas. Sequelas tardias são mais frequentes na toxoplasmose congênita não tratada. Há casos relatados de surgimento de sequelas da doença não diagnosticada previamente, ocorrendo apenas na adolescência ou na idade adulta. Os recém-nascidos que apresentam manifestações clínicas podem ter sinais no período neonatal ou nos primeiros meses de vida. Esses casos costumam ter com mais frequência sequelas graves como acometimento visual em graus variados, retardo mental, anormalidades motoras e surdez. Várias medidas simples podem ser tomadas para a prevenção da toxoplasmose, dentre elas, consumir apenas carne crua bem cozida, lavar frutas e legumes, congelar a carne por 3 dias a 15 graus Celsius negativos, lavar as mãos regularmente, sobretudo após a manipulação de alimentos e antes das refeições, evitar contato com areia de gatos e lavar bem as mãos após este procedimento. Gestantes devem evitar ter contato com areia de gatos, manter o gato bem alimentado e sem acesso à rua para ele não caçar e se contaminar, controlar ratos e insetos como moscas, baratas e formigas, descartando corretamente o lixo doméstico e os dejetos das criações de animais, lavar bem as mãos e as unhas após trabalhar na terra, como horta ou jardim. Mas afinal, o gato tem culpa ou não? Vamos ser justos. O gato sempre vai ter a sua participação especial na transmissão da toxoplasmose, mas a maior culpa é nossa, a higiene tem que vir da gente. O gato te lamber, te arranhar ou sentar no seu sofá não vai fazer com que você pegue a doença. Então, se vir um gato, não o atropele, ame-o, cuide dele e seja higiênico. Então, é importante saber que o contato com gatos não causa a doença. O perigo está no contato com as fezes contaminadas do felino e no consumo de água contaminada e alimentos mal lavados ou mal cozidos. Vale ressaltar para a gestante a importância dos programas de triagem materna. A triagem sorológica materna para a detecção da toxoplasmose é uma importante ferramenta que permite a adoção de medidas profiláticas e terapêuticas precocemente e, assim, a diminuição da taxa de transmissão vertical e/ou danos ao desenvolvimento fetal. Dessa forma, torna-se fundamental o início do pré-natal no primeiro trimestre da gestação, com a realização da sorologia, possibilitando a identificação precoce dos casos agudos de toxoplasmose gestacional. Nos casos de sorologia negativa, deve-se refazer o teste no segundo e terceiro trimestre da gravidez.